João, tá faltando o Flamengo apertar mais o quadrado no Bomba Pet e Caraca. o bola no FIFA? Cara, assim, o próprio Felipe Luiz falou sobre isso na coletiva, né? Ele falou sobre o Flamengo não finalizar de fora da área, e ele coloca como sendo uma coisa relacionada à característica dos jogadores. Ele mesmo fala que os dois jogadores que ele tinha, que eram jogadores que têm essa característica de chute fora da área, de chute contestado, são o Pedro e o Luiz Araújo. O que eu acho uma mentira. Eu acho que existem vários outros jogadores capazes de finalização de fora da área. Ele enfatizou que treina a finalização dentro, fora da área, de todos os jeitos, e que é mais. Ele dá a entender que é uma escolha do time. Até porque, considerando que ele já falou na outra semana, acredito que você estava presente na coletiva, ele diz, eu não chuto a bola. Sim. Né? Eu faço a tática, coloco eles lá para eles ficarem na frente do gol, mas se eles não finalizam, a culpa não é minha. Eu entendo essa posição do Felipe Luiz, mas é a grande realidade. O Gerson teve a oportunidade de chutar e não chutou. O Arrascaeta teve a oportunidade de chutar e não chutou. E ele fala também na coletiva, porque o Flamengo, os jogadores normalmente veem que estão tendo uma oportunidade de chutar de fora da área, os marcadores fecham aquele espaço e, consequentemente, abrem algum espaço para um passe. E aí os jogadores tendem a preferir o passe. Tá, mas ao mesmo tempo, quem tem que mudar a mentalidade dos jogadores é o Felipe Luiz. Quem tem a oportunidade de falar... É muito melhor você chutar a bola, preferir por chutar a bola, preferir por criar volume de jogo, ao invés de passes lateralizados que talvez levem a uma finalização. Quem tem que colocar essa mentalidade dos jogadores é o Felipe. Ou pelo menos cobrar, né? Porque você mudar a mentalidade de alguém é complexo. Mas cabe ao treinador também cobrar, né? A gente já vai entrar no tema do jogo, mas, cara, o jogador... Eu já falei isso aqui e volto a repetir. A gente tem que pontuar também o que é a responsabilidade do jogador, pô. O jogador, ele tem que enxergar o jogo, pô. O cara, ele é muito bem pago, se ele tiver técnica, ele tem que ter fundamento e ele tem que ter inteligência de jogo, pô. Sim. Ele tem que saber enxergar o que o jogo tá pedindo. O Felipe Luiz, obviamente, cara, muito técnico, qualificado demais, mas era um jogador muito inteligente. Tanto é que a gente tá vendo agora um treinador prodígio, cara, que certamente vai ter um futuro brilhante aí. E, cara... Cabe ao jogador também enxergar isso. O time tá fechado, vamos tentar aquele chute de fora da área. O Palmeiras mesmo, cara. O Palmeiras, ele não joga bonito, a gente cansa de dizer isso, é um jogo eficiente. E quando enfrenta um time fechado, ele chuta de fora da área. Ele busca superioridade numérica na área para poder vencer quando vem bola aérea. Ele tem um jogo montado ali pelos lados para conseguir cruzar essa bola na área. Eu não tô dizendo que o Flamengo tem que jogar assim não, tá, gente? Mas só que você tem que buscar alternativas para quando você for enfrentar um time que joga fechado. O Flamengo enfrentou ontem o Deportivo Táchira, que não conseguiu fazer um ponto na Libertadores, e o Felipe Luiz, ele comparou com o Manchester City enfrentando o Crystal Palace, que é um time da Premier League. Não é um ótimo time, mas, velho, não tem comparação o Táchira com o Crystal Palace, pô. E o City também vive uma temporada ruim. Então, tá comparando também o Flamengo com uma temporada ruim? Não. O Felipe Luiz, ele tá dando muita justificativa pro que tem que ser solucionado. A gente tem esse print aí, eu fiz questão de trazer, que eu quase infartei nessa hora. Eu quase infartei. A gente não pode mostrar o lance inteiro porque a Conmebol daí bana a gente. Mas basicamente, o Michael vem pela beirada do campo ali, dá o passe pro Gerson. Tem até um momento antes, não. É aí mesmo, né? O Gerson domina. Aí, ó. O Gerson domina com a esquerda. Cara, era aquele domínio pra tu já dar o tapa pra direita pra tu tirar. Olha, o gol tá limpo. Tá, cara, na frente do gol. Não tinha ninguém na frente dele. O Gerson domina de esquerda, domina de novo e dá um passe ali. Quase que na linha de fundo o Wesley tenta cruzar. A bola vai na mão do goleiro. Esse aí foi só um exemplo, tá? E eu trouxe esse recorte do Gerson, mas outros jogadores também tiveram a oportunidade e não chutaram. Cara, por que não chuta? E o Felipe Luiz passar pano pra isso, eu entendo, a coletiva ali, ele não vai expor ninguém, pelo menos não é o estilo dele, mas, cara, é ridículo. Ele tem que ser cobrado. Gerson, por que você não chutou? Não tem perna direita? Pera aí, cara. Você é o volante da seleção brasileira. Você não consegue dar um chute de perna. Se você chutasse pra fora, você errasse o chute, mas, cara, você tentou dar o chute. O Alan chutou e foi no gol, até. Exatamente. O Alan chutou e foi no gol e o goleiro aceitou alguns, inclusive. Deu um rebote que se tivesse alguém bem posicionado, faria um gol. O Gerson não conseguiu se projetar pra chutar, é nítido. Ele domina com a perna esquerda. Depois que ele se liga que daria pra chutar e ele não tem a perna direita como a melhor, e aí o marcador chega e fecha o ângulo dele, ele busca o passe, que tem como característica sempre buscar o passe. Exato. Mas e aí, essa justificativa? Não existe solução pra isso também? O Felipe Luiz é o cara que se expõe lá, que dá
a coletiva. Cara, ele precisa dar explicações mais robustas ao torcedor. O Flamengo não jogou bem contra o pior time da Libertadores, se eu não me engano. Eu acho que ninguém fez 0 pontos. O Tátira é o pior time, né? É o único grupo que tem 3 com 11 pontos. Né? Surreal loucura, isso, né? Loucura. Eu não me lembro de ter visto isso, obviamente deve ter acontecido, Em mas eu não me 2019 lembro. foram 3 com 10. Mas 11 não, né? Mas 11 não. Surreal, Não, 11 surreal. eu não lembro, não. E o torcedor, ele fica desesperado, até pra passar a bola pra vocês, porque ele acompanhou 2 cenários muito semelhantes nos 2 últimos anos. Em 23, o Flamengo avança também aos trancos e barrancos, e em 24 também. 3 anos seguidos como segundo Exatamente. lugar. E aí foi eliminado pro Olímpia, o time tradicional, mas horroroso. Eu estava em loco, o time dos caras horroroso. Sim. E o do Penharol, nada demais também, longe de ser aquele Penharol que a gente, Sim. que a gente sabe o aí da pentacampeão, história. né? Exatamente. Então, o torcedor já viu esse filme antes e o Flamengo volta a protagonizar. Segundo lugar no grupo, vai ter que resolver sua vida fora de casa. O quão preocupante isso é, João? Com esse Flamengo que não mostra evolução e mostra um declínio físico também. Afinal de contas, ontem a galera tava exausta quando acabou o jogo. Com certeza. Não só quando acabou o jogo. No início do jogo, Alexandre entrou visivelmente no limite, visivelmente cansado. Você olhava pra ele, ele tava performando bem, não entenda mal, não achei uma partida ruim do Alexandro, mas ele estava fisicamente cansado. O Gerson entrou no sacrifício, dá pra perceber na maneira como ele jogava, Ele saiu fazendo milhões de caretas no segundo tempo, né? como é normal do Gerson, diga-se de É, passagem. também, isso é verdade. Mas eu acho que uma das falas do Felipe Luiz é muito preocupante, que é exatamente a que o Pete falou aqui. Ah, mas o Manchester City e o Crystal Palace. Desculpa, Felipe. Não existe um motivo pro Deportivo Táchira montar uma linha de 5 e o teu elenco que custa 1 bilhão não ser capaz de quebrar. Eu acho que o Felipe hoje, ele não tem mais um jeito de jogar. Eu acho que ele tá preso no modelo com que ele sabe jogar, que é contra times que propõem jogo. Ele é muito bom nesse tipo. O jogo contra o Palmeiras, pra mim, é um grande exemplo. O Palmeiras não sabia o que fazer contra o Flamengo, tava completamente perdido, tentou colocar o jogo e tomou gols de contra-ataque, tomou muita pressão no Flamengo. A pressão do Flamengo funciona muito bem. Agora, o que é o comum de se enfrentar em Libertadores, até mesmo no Brasileiro com times de menor expressão, são times recuados. São times que vão entrar com 11 atrás da linha. São 11 esperando o Flamengo atacar. Porque sabe que o Flamengo tem uma superioridade técnica e de qualidade dos jogadores. Então, não vai ter confiança pra jogar. O grande problema é, o Flamengo, quando tem a posse de bola, não pode ser covarde. O elenco ontem do Flamengo, no primeiro tempo, estava visivelmente com medo porque não tinha saído um gol. O elenco não sabia o que fazer, estava se desesperando com a bola, rifando bola dentro da área, porque não sabia como quebrar as linhas do Táchira, porque estava desesperado de não ter feito um primeiro gol. Isso melhorou no segundo tempo. Acredito que o Felipe Luiz tenha ali conversado, feito um trabalho um pouco de mentalidade com os jogadores, que é muito importante, porque isso não pode acontecer. Um elenco bilionário não pode se desesperar de não sair um gol. Não, João, você vê que o primeiro tempo, né, como você falou, já tava assim, e no final do jogo, o desespero, ele era tão grande que você vê uma furada de várzea do Wesley. Aquela furada do Wesley foi bizonha. Primeiro que você já começa com um lance todo confuso, né? Que o Léo Pereira vai tirar e aí cai no jogador do Táchira. Aí tem a furada do Wesley. Os jogadores do Flamengo, eu não lembro exatamente de quem era, mas tinha 3 jogadores que eles estavam correndo pra trás. Eles estavam correndo como se eles estivessem indo apagar incêndio. Tava assim, uma sensação de realmente desespero, como se os jogadores estivessem morrendo no campo, cara. Isso não dá. Um time que é tão campeão, um time que, como você disse, tem um elenco tão caro. Pô, a gente elogia tanto o Palmeiras, né? A gente elogia sempre aqui, não só a gente, como outros também comentaristas nessa questão mental. E como é que você pode não conseguir se manter tranquilo contra o pior time da Libertadores? Quando a gente fala pior, não é porque é só um achismo, é pior em dados. É objetivo, né? O pior em dados. A gente tá falando de informação. Exatamente. Em dados, o Táchira é o pior elenco da Libertadores. E é o único com nenhum ponto feito. Então como é que você tem tanta dificuldade ao ponto de você não criar nenhuma chance clara no primeiro tempo? 45 minutos e nenhuma chance clara. Nem dando dificuldade ao goleiro. Então, assim, é bizarro. E essa situação mental, ela é bem alarmante. Ela é bem alarmante porque você vê que os jogadores do Flamengo estavam como se tivesse, assim, vida ou morte na frente deles ali, que eles estavam desesperados. O Wesley estava desesperado. Essa furada foi desespero.